Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Leadcast, o podcast da F-Lead. Eu sou a Roberta Rosenburg e eu tô aqui novamente com vocês para mais um episódio do Leadcast. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você já é um espectador ou ouvinte do nosso Leadcast, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez, seja pelo YouTube ou pelas plataformas digitais. O Leadcast é mais um canal de comunicação com você, que procura saber um pouco mais sobre o desenvolvimento humano, preparo de líderes, gestão de pessoas, cultura organizacional, entre outros temas muito atuais e relevantes para ajudar você, sua empresa e seus colaboradores em seus processos de desenvolvimento. Lembrando sempre que tudo é uma questão de mindset. E o tema de hoje será o mindset da inovação. E hoje aqui com a gente nós temos o nosso convidado, o Paulo Pedó Filho. Ele é diretor da marca Melissa, diretor de negócios digitais da Grendene, membro de conselho de administração da Grendene Global Brands, especializado em gestão de marketing e estratégia de branding, negociação, planejamento de negócios, planejamento de mercado, executivo-chefe da marca de calçados Melissa e responsável pela liderança da transformação digital da Grendene. Nossa, dá até, né? Enfim, é um título bem robusto, né, Paulo? Seja muito bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado, Roberto. É um prazer enorme estar falando com vocês. Agradeço muito aí o convite. Quero dizer que todas essas palavras aí são palavras muito bonitas, mas na verdade o que a gente faz é ser um grande representante da voz do consumidor, né? Eu costumo dizer que a gente é o customer service da empresa o tempo inteiro. Pois é, e essa humildade sua é incrível, Paulo. Isso foi uma das razões, né, que você estava na lista dos nossos convidados aqui do Leadcast, porque justamente é a gente humanizar eh, essas posições, né, dos gestores e executivos como você. É trazer um pouquinho da sua história, contar um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, exatamente, o que está por detrás, né, desse executivo. Então, Paulo, eu queria, eh, começar aqui o nosso podcast te perguntando lá do início mesmo, como é que foi o seu começo? Você já sabia que queria trabalhar, com transformação, com inovação, enfim, com tudo isso que você trabalha hoje? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Olha, Roberta, na verdade, não, né? Eu acho que o início disso tudo começa bem antes da minha história profissional. Eu nasci numa cidade muito pequena do Rio Grande do Sul, uma cidade de 65 mil habitantes, uma cidade chamada Farroupilha, numa família de comerciantes. Então, desde muito cedo, assim, eu percebi e tive envolvido com negócios, né, com a arte de fazer negócios. E eu acho que essa questão da simplicidade é uma questão fundamental que a gente acabou se perdendo um pouco nas escolas de negócio, tentando ir muito para o lado da ciência, quando na verdade fazer negócios é uma grande arte, né? A arte de estabelecer relações, de estabelecer, conciliar desejos, né? Ofertas e demandas. Então, isso tudo começou muito cedo na minha vida, né? Com 17 anos eu fui a Porto Alegre para estudar publicidade e propaganda, porque eu adorava escrever, né? Sempre gostei Uhum. muito de escrever e publicidade, o curso de comunicação me encantava bastante. Então, quando eu entrei na faculdade, o que eu queria ser era um redator publicitário. Durante o curso, eu descobri que tinha uma cadeira que a PUC chamava na época de mercadologia. Eu nem sei se ainda chama assim ou se já Uhum. virou marketing, que é o tal do marketing que a gente conhece hoje. E quando eu comecei a me envolver com isso, eu disse: olha, vou fazer economia também para entender um pouco mais de negócios. Então, eu fazia publicidade e propaganda de manhã na PUC de Porto Alegre,
e à noite economia na Federal, Nossa. em Porto Alegre. E à tarde jogava muita sinuca e tomava muita cerveja. Era uma época muito boa da minha vida, né? Aí o curso de economia eu acabei não concluindo, fiz quase 80% do curso, mas foi muito importante, assim, porque eu acho que me tornou um publicitário um pouco diferente dos publicitários da época. Lá no começo dos anos 90, eu acabei entrando numa grande agência de propaganda chamada MPM Lintas. Entrei como estagiário, depois na área de planejamento e pesquisa de mercado, e fiquei por 2 anos nessa empresa. Quando eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso em publicidade, eu mandei umas perguntas para o Márcio Dalbó, da Grendene, que era o diretor de marketing na época, e o meu trabalho de conclusão era sobre marketing esportivo, e eu resolvi falar sobre o Casey Ryder, e ele gostou tanto das perguntas que me chamou para trabalhar com ele. Nossa. Então, eu entrei na Grendene como um cargo bem de entrada, chamava auxiliar técnico de planejamento e pesquisa de mercado. Se você me perguntar o que é isso hoje, no mundo que a gente vive, eu não faço a menor ideia, porque tudo mudou completamente, né? Aí eu passei uns 6 anos, eu acho, até 98, né? Eu entrei em 93 na Grendene, até 98, 5 anos, né? Liderando as marcas masculinas da Grendene, né? Depois de um tempo nesse cargo de entrada, eu fui evoluindo e acabei liderando a comunicação das marcas masculinas, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com um grande ídolo que eu tinha na época da faculdade, que era o Washington Oliveto, na W Brasil. Uhum. Trabalhei alguns anos com a W Brasil, numa época que era maravilhoso fazer marketing, era relativamente fácil, né? Porque bastava você ter uma verba, né? Ter espaço na Rede Globo, uma campanha ok, você fazia um comercial, começava um flight no domingo, e na terça-feira a sua participação de mercado já aumentava, né? Então, Uhum. era relativamente fácil esse broadcasting, né? Era uma via de mão única, né? Você transmitia as coisas para o mercado e o mercado não tinha muitas opções, né? Em 98, eu fui convidado para liderar para mim, eu acho que foi o grande ponto de inflexão da minha carreira, quando eu comecei a unidade de negócios Melissa, né? Com um objetivo muito simples, que era colocar o plástico, o calçado de plástico, em evidência no mercado de moda. E aí foi uma grande mudança na minha vida, né? Um grande ponto de mudança, porque eu passei de um profissional de marketing para um gestor de negócios, né? A unidade Melissa é praticamente uma spin-off dentro da empresa, ela funciona de forma bastante independente, né? Aí foi um processo grande de reposicionamento. A gente começou muito A gente pelo vai falar sobre isso, porque é um assunto aí que a gente vai explorar bastante, né. legal. Antes de você evoluir com o processo mesmo, né, de como foi essa sua visão, né, de criar a marca Melissa, porque a marca Melissa, quando eu era pequena, era uma sandalinha de plástico Uhum. rosa, com os furinhos, né, e que a gente colocava, e eu me lembro que eu colocava para fazer balé, quer dizer, não para o balé em si, mas para vestir para ir para o balé, né. E era, nossa, um status ter aquela sandália, o sapatinho da Melissa com cheirinho. Então, isso era a Melissa até então no mercado, né. Mas antes da gente entrar na sua história da Melissa, porque eu acho que é muito interessante e talvez isso te traduza um pouco, pelo menos pelo meu ponto de vista, tá, Paulo. É claro que a gente já se conhece há bastante tempo, acho que desde 2015, quando a gente teve a primeira interação naquele programa de desenvolvimento de liderança, para toda, né, os gestores C-level, da Grendene, né. E eu me lembro que o primeiro contato com você já me chamou muita atenção, né, e pela sua fala inovadora, né, e pela sua
pelas suas perguntas, né, pelo seu desafiar do status quo, né, e pela profundidade também que você entrava nas questões. E eu acho que isso fala muito, né, do Paulo, de alguma forma, eh, esse mindset de inovação. Conta um pouquinho pra gente, antes de você entrar na marca Melissa, que eu acho que isso daí vai ser super interessante, acho que todo mundo quer escutar essa parte do nosso podcast, mas a gente também tem que dar um pouquinho de suspense. Conta um pouquinho aqui, Paulo, como é que é, né, qual foi o papel da inovação na sua vida? Até você chegar antes, né, do projeto Melissa mesmo. Então, a inovação sempre fez parte da minha história, né? Mesmo lá na época de adolescente, eu gostava muito de, de projetos. Eu sempre gostei muito de trabalhar com projetos, né? E isso acabou permeando toda a minha vida pessoal e profissional, tá? Ah, Pulando um pouquinho essa parte da Melissa, que depois a gente pode entrar em mais detalhes, né? Eu tive um momento bem importante em 2018, quando já as coisas já estavam muito bem desenvolvidas na Melissa. Eu tive um problema sério de saúde e eu tive que ficar praticamente 2 anos fora da empresa, 1 ano e meio, né, fora da empresa. E quando eu voltei para a empresa, quando terminei o tratamento, eu ganhei um outro presente, né, um super presente da presidência da empresa, que foi a diretoria de negócios digitais, né? Numa empresa que é basicamente uma indústria de calçados, né, e que está sofrendo uma grande transformação digital. Eu fui incumbido também dessa missão de ajudar nessa transformação, de liderar essa transformação. E aí é que eu pude entender de forma mais efetiva o papel da inovação nesse processo todo e num mundo altamente impactado pela tecnologia, né? Uhum. Inovação, a gente costuma falar que é implantação lucrativa de ideias, né? Legal. Porque você ter ideias, isso não é inovação, né? Inovação é preciso implantar essas ideias. Eu tenho um grande amigo, né, que é o Edson Matsu, que foi por muito tempo diretor de design da Grendene, e que ele fala o seguinte: para você ter muitas ideias, basta tomar banho mais demorado, né? Você fica mais tempo no chuveiro, você tem mais ideias. O problema é executar isso, né? É como fazer a execução disso. Então, eu sou muito grato a esses presentes da vida, né? Esse presente da vida de poder estar envolvido com esse processo de transformação, onde a inovação é fundamental. E o projeto, que eu acho que representa bem essa questão da inovação, que eu estou liderando hoje, é o Bergamota Labs, né, que é o nosso laboratório de inovação. Ele fica lá no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, e é um laboratório muito focado em descobrir novas formas de acessar o consumidor, né, nesse Legal. mundo altamente impactado pela tecnologia. Não sei se eu Conta um respondi bem a sua pergunta, mas estou falando livremente aqui. Olha, total respondeu, acho que tem a ver com o seu perfil, né, mais inovador, né, com o seu traço. Talvez, né, quando que você teve essa consciência, de que você era uma pessoa que tinha esse viés da inovação no teu sangue? Eu acho que isso é uma pergunta, né, que nos ajuda a entender um pouquinho do Paulo pessoa, né. Quando é que você se deu conta, Paulo, de que você realmente era drivado por inovar? Olha, eu acho que isso, como eu falei antes, desde a época de adolescente, isso aparece de forma muito clara na minha vida, né? A gente fazia projetos, eu lembro de fazer projetos de excursões, por exemplo, para ver festival de rock em Porto Alegre e contratava ônibus em Farroupilha, juntava a turma de adolescentes da época, comprava os ingressos. Então, eu acho que isso dos projetos, não sei se é bem a palavra inovação isso,
ou se ela está muito mais ligada ao empreendedorismo, sabe? Em você querer implementar essas ideias, né? E conseguir enxergar também as coisas de uma forma um pouco diferente. Isso, na época da Melissa também, durante o projeto da Melissa, foi muito importante, porque na época o calçado plástico era visto como uma alternativa de baixo preço ao calçado convencional. Essa lembrança que você falou de Melissa é uma lembrança dos primeiros tempos lá da Melissa, né? De quando ela surgiu no mercado, e ela foi um grande case de mercado lá nos anos 80, metade dos anos 80, né? Isso mesmo. E que deve ser mais ou menos essa época. E ela passou por vários momentos, assim, inclusive onde ela foi descontinuada. Quando o calçado plástico estava em alta na moda, ela também estava em alta. Quando o calçado plástico não estava em alta na moda, ela muitas vezes acabou sendo descontinuada. Então, quando eu recebi essa missão de fazer do calçado plástico um acessório de moda, a gente precisou encarar as coisas e enxergar as coisas também sobre uma outra ótica, né? De tirar ela desse universo de calçados e trabalhar ela como se fosse o não calçado. Então, eu acho que nesse momento, a inovação é fundamental, porque você enxerga as coisas sobre uma outra ótica, sobre uma outra perspectiva, e a partir daí é execução, é fazer as coisas acontecerem, né? Então, acho que é um pouco isso, sim, um pouco de disciplina também, de disciplina por enxergar as coisas de uma forma diferente, e fundamental também a participação das pessoas, abrir Tá. espaço para as pessoas e para a diversidade, né? Para a diversidade, principalmente a diversidade de pensamento, né? Que é isso que gera inovação. E me conta um pouquinho, né, vamos entrar mais a fundo nesse projeto Melissa, porque realmente é um case de sucesso, hoje aí com lojas, né, aqui no Brasil, mas internacional também, eu sei que ela tem em Nova York, tem em Milão, tem no Japão, em Tóquio, não Sim, é? sim. Eh, aonde mais ela está presente? A gente está presente em mais de 80 países, tá? Uau, Nas principais lojas de conceito do mundo, Galeries Lafayette, Nordstrom nos Estados Unidos, na Selfridges em Londres, né? Então, os principais pontos aí de influência de moda, né? No Japão, também Tóquio, a Ásia é um mercado muito importante para a Melissa, né? Então, assim, ela realmente extrapolou. A Melissa, ela é uma autêntica love mark, né? uhum, Então, eu acredito muito que nada disso teria sido possível se a gente não resgatasse a essência da marca. E a essência da marca foi muito presente em todo esse projeto de reposicionamento. Você falou antes do cheirinho de Melissa, né? O sim, cheirinho de Melissa, para a gente, é um gatilho emocional. Ele desperta emoções nas pessoas, né, que conviveram com a marca numa época muito boa da vida delas. Então, e aí também vem a questão da simplicidade, né? Você observa isso no ponto de venda. O consumidor experimenta antes no nariz do que no pé o produto. Então, é natural esse comportamento, né? Ah, que cheirinho de melissa, né? exato, E isso talvez desperte nas pessoas lembranças muito positivas, talvez o primeiro beijo, talvez uma amiga, talvez um momento importante da vida delas. Então, foi importante resgatar esses pontos da essência da marca, né? E, claro, trazer isso para o universo atual, né? Para a contemporaneidade. Né? Então, a gente se baseou muito em três pilares, né? Que é moda, arte e design, para trazer a Melissa para esse universo do não sapato, do acessório de moda, do objeto de design, né? E, no fim das contas, da arte que é o tempero da vida. Né?
Bacana. E você como profissional, Paulo, naquela época, tendo essa oportunidade, de estar liderando esse projeto Melissa, você disse que você foi dado, né, a missão, de trazer essa marca, de ressignificar essa marca, né. Uhum. Foi você que correu atrás dessa oportunidade e ela veio me conta um pouquinho como é que foi que aconteceu isso, e como isso fala, né, sobre o Paulo, profissional que tem aí por trás. Então, as coisas são muito mais simples do que a gente raciocina depois, né, do Sim. que a gente elabora depois. O começo do projeto foi muito simples, foi uma observação do próprio Alexandre Grendene, que na época era muito atuante na empresa, e a marca Melissa ela vivia um momento complicado, né? Aqui em São Paulo tinham duas lojas, né? Uma loja muito popular que teria um potencial muito grande de vendas e uma loja mais seletiva que não tinha ainda no universo de sapatarias, né? Que não tinha tanto potencial de vendas, mas o que acontecia na loja popular? A Melissa não vendia e essa loja devolvia os produtos que a Uhum. loja mais seletiva acabava resgatando na transportadora e vendia tudo. Então o Alexandre teve uma observação que o produto ele estava sendo comprado por um tipo de pessoa, né, por um tipo de consumidor, mais voltado para esse drive de fazer um estilo, de ter o produto como um objeto de moda. Então, a missão foi muito simples. Ó, Paulinho, vamos criar. Paulinho, né? Todo mundo me chama de Todo mundo Paulinho. Paulinho. Na verdade, quando me chamam de Paulo, eu até acho um pouco estranho. Paulinho, vamos colocar a Melissa nas boutiques no Brasil, porque isso foi também a essência da marca lá no começo da marca, nos anos em 79, quando o Pedro fez a observação, o Pedro Grendene, uma viagem para a costa do Mediterrâneo, ele percebeu um sapato de plástico que era usado por pescadores, né? Hum. Muito mais pela utilidade do produto, o produto era fácil de secar e tal, e ele trouxe para o Brasil e começaram a vender nas boutiques de moda praia no Rio de Janeiro. E aí é que começou a Melissa, no Brasil, nessa época. Então, quando o Alexandre fez essa observação, ele estava resgatando também um pouco disso que aconteceu lá no início da história. Ó, mas a missão foi muito simples: vamos distribuir, vamos tirar da sapataria e vamos distribuir nas boutiques de roupa do Brasil. Quando a gente teve essa missão, né, aí é que veio o raciocínio de planejamento de reposicionar todo o composto de marketing. Não bastava só distribuir nas boutiques, você tinha que ter o produto adequado para isso, você tinha que ter a comunicação, né, que hoje a gente chama mais de informação do que Uhum. comunicação, porque é uma coisa de é um diálogo, né? E isso colocou o objeto, né, o objeto físico ali, num outro patamar que está no imaginário das pessoas. Tá? Então, é, a coisa se trata muito mais de falar com o coração das pessoas do que falar com a cabeça das pessoas. Tá? Então, Também nós essa sensibilidade é importante, né, Paulo? Que habilidade é essa sua que você identifica e por que eu estou te perguntando isso? Porque aqui os nossos ouvintes estão bem acostumados a escutar sobre o nosso diferencial, como que a gente se conecta com ele, para que a gente possa realmente, ter sucesso na vida, e sucesso é muito relativo, porque ele pode vir em forma financeira, mas também de satisfação, pessoal, emocional ou de outras maneiras, não necessariamente só financeira, né. Mas se conectar, e eu falo muito aqui, né, que se conectar com aquilo que você faz bem, com o que você gosta, qual é o seu diferencial. E dentro, né, dessa situação, desse contexto, o que você identifica que você tem, qual é o seu diferencial para conseguir realmente ter construído e reposicionado essa marca? Eu escutei aí muito pragmatismo, estrutura, né, implementação, essa, resiliência para conseguir fazer.
Mas também acabei escutando aí algo como, se conectar com o coração. Nos conta um pouquinho, né, como é que você vê isso internamente, como você se percebe? Eu acho que eu sou um grande agregador de pessoas, tá? Um Bacana. grande agregador de pessoas e de ideias, né? Quando você fala, você conduziu, né? Você liderou, na verdade, foi uma equipe muito, muito bacana, né? Um trabalho muito de amor mesmo. Eu acho que quando você coloca o amor como centro da estratégia, isso fica muito poderoso, porque as pessoas elas se conectam com pessoas. No mundo que a gente vive, um mundo de algoritmos, né? Algoritmos que te dizem o que vestir, o que ouvir, né? Mecanismos de recomendação. O que faz a grande diferença é a relação pessoal. Então, o trabalho que foi feito com a Melissa foi um trabalho muito construído como equipe, né? E o papel do líder, eu acho que é buscar isso, né? Tentar extrair o melhor das pessoas, né? Aquilo que é mais verdadeiro, aquilo que é mais essencial. Eu costumo chamar isso de tônus vital, né? As pessoas precisam ter tônus vital e o que faz o tônus vital aparecer? O tônus vital ele surge do match entre o teu propósito pessoal e o propósito do projeto que você está trabalhando, né? Então, buscar as pessoas certas para estarem do teu lado, promover a diversidade de pensamento, né? Evitar as armadilhas da departamentalização, sabe? Essa Uhum. departamentalização é muito danosa para os negócios, porque você acaba buscando ter métricas de desempenho, né, indicadores de desempenho que dizem muito mais respeito ao teu departamento do que necessariamente à proposta de valor, né? Então, a proposta de valor do negócio. Os negócios, eles começam pequenos, o dono normalmente faz tudo no negócio e ele tem essa visão, né, do todo. Aí, quando a coisa começa a crescer, você precisa ter lá o departamento de vendas, o departamento de TI, o departamento de desenvolvimento de produtos. E aí, cada um fica preocupado com os seus indicadores e Exato. esquece que a proposta de o consumidor não compra isso, o consumidor está comprando a proposta como um todo. Então, o internal branding, né, você ter uma equipe que realmente ama o que faz, né, que faz aquilo com o coração, faz toda a diferença para qualquer projeto. Eu acho que esse é o meu ponto mais positivo, assim, conseguir agregar essas pessoas e dar um sentido, né? Que na verdade está dentro delas mesmo, sabe? É conseguir extrair isso e canalizar isso para um projeto. É o que hoje a gente fala muito, como você mesmo nos trouxe, né, desse propósito, que a pessoa entenda qual é o papel dela nesse projeto, ou nesse trabalho, ou nessa posição que ela está, né, porque quando, você começou a falar, né, e trazendo o amor, né, que foi o que conectou, eu tenho muitos executivos e colegas que quando a gente fala de amor no ambiente de trabalho, param e olham meio torto, né, mas quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de conectar com o que é importante, valores, né, aí sim as pessoas falam: "Ah, tudo bem, isso eu entendi, né, então isso sim eu posso me conectar". E eu acho que esse é o grande diferencial, né, Paulo, eu te acompanho já há alguns anos, e vejo que realmente a tua equipe é incrível, né, pelo menos a que eu conheci há algum tempo atrás, de pessoas engajadas, querendo. Eu me lembro que eu visitei o centro de inovação de vocês, eh, e vi, né, toda aquela energia, colocada ali, as pessoas acreditando de fato. E eu lembro também que quando eu visitei você lá na própria Grendene, a parte, né, a área da Melissa, ela era dividida de uma forma diferente, né, a Uhum, estrutura. Me conta um uhum. pouquinho como é que você idealizou tudo isso, né, a forma de trabalhar, a estruturação do próprio time, porque eu acho que isso é um ponto importante também e que foi uma das chaves de sucesso que vocês tiveram e que continuam tendo dentro do mercado.
Então, eu acho que não é uma, é a chave de sucesso, sabe? Ok. É a principal chave, né, desse sucesso da marca. Ah, e tem que lembrar que a gente começou isso lá no começo dos anos 2000, então muita coisa que a gente estava fazendo lá hoje já virou o que a gente chama de Lean Startup, né? Uhum. Basicamente é o seguinte, equipes multidisciplinares, né? Não importa se a ideia para produto vai vir da área de comunicação, não importa se a ideia de comunicação vai vir da área de produto, né? A gente procura trabalhar muito em conjunto e tendo como foco as pessoas, sejam elas os consumidores, né, as fãs da nossa marca, que a gente chama de fãs, né, elas mesmas se autodenominam como meliceiras, e isso foi uma coisa Que legal. espontânea, né? A primeira coisa que a gente fez foi eliminar totalmente as paredes, né? É um Uhum. salão aberto, todo mundo trabalha junto, então, de forma que todo mundo percebe e usa o sapato do outro, né? Literalmente a questão da empatia, né? Por exemplo, quando um cara de vendas está tendo um problema de vendas, normalmente o problema não é de vendas, o problema vem antes, o problema tem alguma coisa relacionada com a proposta de valor. Então, procurar ter essa equipe multidisciplinar, comunicação fluida, né? Pessoas que realmente tenham o mesmo espírito e que estejam engajadas no mesmo propósito, mas com ideias diversas, com perspectivas diversas, né? É muito importante para o sucesso, pelo menos de quando a gente fala de love marks, né? De marcas que são marcas do coração, né? Uhum. Porque e isso que eu estou falando não serve para todas as marcas, né? Isso serve muito para a Melissa. Eu acho que marketing ou branding é uma. Eu tinha um professor que dizia: não existe certo ou errado em marketing, existe adequado e não adequado, né? Então, muitas das coisas que eu estou falando aqui servem muito para a Melissa, mas não necessariamente sirva para todos os negócios. E Talvez exista talvez também essa. para o seu estilo, né, o Paulo, porque eu acho que também tem muito o estilo do próprio gestor, né, que vai estar, liderando o projeto ou liderando o time, né, então acho que também isso fala de você, mas que claramente é um modelo que funcionou, né. Eu acho que hoje não existe muita diferença entre público interno e público externo. As Tá. coisas são muito parecidas, né? Você precisa ter uma equipe que entenda o que está acontecendo com o consumidor, né? E que sinta as dores do consumidor. Então, colocar as pessoas no centro das operações é o mais importante, tá? E nesse sentido, eu acho que a gente vem tendo um resultado muito positivo, porque a equipe que toca a Melissa, os gestores da Melissa, a maioria deles tem mais de 15 anos de empresa. Essa é Uhum. de Melissa, né? Entraram como estagiários na divisão Melissa. Então, essa é uma das perguntas que sempre me fazem: como é que você está há quase 30 anos na mesma empresa, numa época que todo mundo muda de emprego a cada 2, 3 anos? Simples, a cada 2, 3 anos eu tenho um emprego diferente, né? Isso era Com a minha próxima pergunta, né, como você se além disso, como é que você se mantém atualizado, para poder ter esse insight de estar mudando, né, de projeto ou de emprego, mas dentro de uma própria empresa? Qual é o segredo para isso, Paulo? Bom, primeiro eu tive muitas oportunidades, né? A empresa sempre foi muito aberta à inovação e me permitiu dar esses voos, né? Segundo, você tem que estar com a mente aberta para poder entender que o que você fez lá atrás só faz parte da sua história. Daqui para frente, tudo é diferente, né? Tudo se transforma o tempo inteiro. Então, você vai mudando o seu trabalho, a sua forma de pensar, né? Não ficar apegado a esses dogmas, né, do passado e ter a mente aberta para ouvir todas as perspectivas, porque esse é um ponto assim fundamental para a criatividade. A criatividade não acontece
em ambientes homogêneos, ela Uhum. acontece em ambientes heterogêneos, né? Se você tem todo mundo pensando do mesmo jeito, o resultado vai ser sempre o mesmo. E aí a gente precisa desapegar um pouco do que a gente fez, né, para pensar no que a gente fará. E eu acho que essa é uma grande mudança de pensamento também lá do início da minha carreira, onde tudo era muito bem estabelecido, né? Onde você tinha planejamentos de longo prazo. Olha, vou planejar para daqui a 3 anos, para daqui a 5 anos. Talvez isso funcione numa usina hidrelétrica, mas no mercado de moda ou até em outros mercados, a gente vê várias indústrias sendo disruptadas hoje, né, por conta da tecnologia e de novos comportamentos, né? Isso não funciona. Você precisa ser flexível para o cenário que vier. Isso foi uma das coisas que eu aprendi muito também com o meu problema de saúde, com a minha doença, né? Com esse período que eu tive doente. Você tem pouquíssimo controle sobre as coisas que acontecem na vida. Pouquíssimo controle. Então, ao invés de tentar controlar tudo, que é uma mania do ser humano, tenta se adaptar ao futuro que vier, né? Eu não estou muito preocupado em saber qual será o cenário futuro. Eu estou preocupado em ser flexível o suficiente para me adaptar ao cenário que vier, né? E E eu acho como que está essa, conectado com isso, Paulo? Porque eu acho que esse também é um segredo de sucesso seu, né. Você há 30 anos que você está na Grendene, muitas coisas mudaram, a tecnologia, o consumidor, né, o mundo e continua em crescentes mudanças, né. Eh O que é importante para se manter antenado, para entender que é o momento de uma mudança, principalmente no mundo da moda que é muito dinâmico, né? sim. Eu acho assim, você precisa estar muito atento aos pequenos sinais, tá? Tá. Os pequenos sinais, eles vão aparecendo, eles aparecem. Por exemplo, a gente foi muito inovador com o lançamento da primeira loja de calçados online do Brasil. Chamava Uhum. a loja melissa.com, foi a primeira loja virtual de calçados lá em 2001. A internet era incipiente no Brasil nessa época, o e-commerce praticamente não existia. Isso foi feito com um terceiro, com uma empresa terceira lá em Florianópolis, um processo de parceria com essa empresa, né? Mas foi importante a gente participar, porque já estava dando sinais de que o e-commerce iria acontecer, né? Daí até você ter uma operação própria, foi um longo caminho, tá? Uhum. Foi um longo caminho até você trazer isso para dentro de casa e desenvolver os seus próprios. Até eu acho que a gente foi um pouco atrasado nisso, porque quando você entra muito cedo numa tendência, né, num pequeno sinal, você fica também apegado àquele modelo de negócios que você tem lá no início. É o Claro. bônus que paga por entrar primeiro na inovação. Mas quando a coisa realmente exponencializa, né, aí você tem que entrar com todas as forças. Então, eu acho assim, ficar atento aos pequenos sinais, não cair no que a gente chama de Amara's Law, né, que é a lei de Amara, que é a gente tem uma tendência a superestimar as tecnologias ou as inovações no curto prazo e subestimar no longo prazo. Então, tudo, por exemplo, que está se falando de metaverso hoje, né? Sim. Eu tenho certeza que está superestimado no curto prazo, mas eu tenho certeza também que no longo prazo a gente não faz nem ideia do potencial que essa tecnologia tem. Então, você precisa estar atento a esses pequenos sinais e ir se adaptando aos cenários que vierem, tá? A moda, ela é muito é um mercado muito interessante para isso, porque a cada 6 meses, praticamente, as coisas mudam completamente. Mas ela é sempre um reflexo da sociedade. Então, você entende o que vai acontecer daqui a 2 anos, percebendo os pequenos sinais hoje. Tá? Para isso, é importante o que eu falei antes, estar com a cabeça aberta para diversas opiniões e para poder entender essas movimentações que acontecem no mercado.
Se o pessoal da Kodak Aham, tivesse percebido isso, né, eles não teriam tido o problema que tiveram com as câmeras digitais, né? sim. Eles, na verdade, eles foram até muito inovadores. A câmera digital foi inventada dentro da Kodak, né? Mas eles não tiveram a capacidade de entender esse momento da exponencialização da tecnologia, que também é muito importante, né? Olha, na sua fala, você faz parecer que perceber os sinais é a coisa mais simples desse mundo. Mas a gente sabe, e quem tem o seu negócio, quem toca um negócio, sabe que muitas vezes perceber o sinal estando na operação do dia a dia, pode ser uma das coisas mais desafiadoras de um negócio. Né, eu não sei o quanto que você pode, né, nos ajudar aqui a entender o que é preciso para olhar os sinais, se isso faz parte do seu segredo, mas o quanto você puder dividir aqui com os nossos ouvintes, eu acho que vai ser uma informação eh, preciosíssima, né, para todos nós aqui te escutando. Olha, eu acho que os sinais eles são fáceis de perceber, tá? A informação está disponível para todo mundo, ainda mais Sim. hoje, né? Lá quando eu comecei, a gente fazia viagens para o exterior, para a Europa, visitava as lojas de conceito, fotografava as vitrines, aí voltava com essas informações e trabalhava na coleção do próximo ano, né? Hoje isso está tudo disponível a um clique na rede, né? Então, eu acho que enxergar os sinais, todo mundo enxerga. O problema é acreditar no sinal e acreditar na hora certa, porque você não pode nem estar antecipado, nem estar atrasado com relação a Uhum, isso, né? E às vezes, assim, quando você tem um negócio que está funcionando muito bem de uma forma, a mudança ela gera, né, um sentimento de ansiedade e um sentimento de medo. Então, eu acho que o segredo é começar, é fazer pequeno, sabe? Faz pequeno, testa rápido, erra rápido e aprende rápido, né? E volta a fazer de novo. Não tenta fazer grandes planejamentos, isso não funciona mais. Isso não é uma coisa factível no mundo de grandes mudanças e de rapidez como a gente vive hoje, e né? constantes, né, porque a gente está num Exatamente. mundo de mudança total. Na minha cabeça um pouco mais pragmática aqui, Paulo, pelo que eu estou te escutando, né, é importante a gente entender no negócio fatores críticos de sucesso e dentro desses fatores críticos mapear como o mercado tende a navegar nele, né, e isso talvez sejam os sinais mais preciosos que a gente tem que estar alerta para escutar, né, Exatamente. para que a gente possa ter uma mobilidade rápida, né. A gente sabe que tem algumas indústrias que são mais transatlânticas e mais difíceis de se mover e de mudar, né, mas você sabe que também tem outros modelos de negócio, né, e outras indústrias que conseguem fazer esse movimento mais rápido. E também hoje a metodologia ágil veio muito para ajudar, né, Isso. e eu vejo como consultora, eu vejo que várias empresas estão implementando, talvez com mais ou menos força. Uhum. Falando um pouco disso, né, a metodologia ágil, ela faz parte do dia a dia de vocês? Eu acho que sim, pelo que eu conheço de Total. vocês, né, mas me conta um pouquinho, em que momento você já tinha isso implementado? E pelo que eu Olha, te escutei não, antes pode de falar. começar todo o movimento ágil, a gente fazia isso na Melissa de uma forma que não era tão estruturada, né, como é hoje, tá? Para te ser bem sincero, quando eu comecei o trabalho de transformação digital, é que eu me envolvi mais e aprendi um pouco mais sobre a metodologia ágil, né? Então, ela é utilizada muito no laboratório de inovação, a gente trabalha basicamente com isso, né, com metodologias ágeis, e eu acho que esse é o segredo de você poder fazer vários testes de pequenas coisas em níveis diferentes, né? Às vezes você precisa testar fazer uma POC, uma prova de conceito,
essa prova de conceito, ela talvez não custe nada, né? É uma pergunta que você faz na rede, né, para descobrir se existe potencial para aquilo, né? Se aquele conceito pode ser validado ou não. Aí depois você vai para outros steps do funil de inovação, né? Para um MVP, para um projeto piloto e até o exit, né? Esse é bem a metodologia que a gente usa no Bergamota, né? Então, eu acho que isso já estava presente na Melissa, né? Testa rápido, experimenta pequeno. A Grendene é uma empresa de 2 bi de caixa, tá? Quando a gente fez a primeira Galeria Melissa aqui em São Paulo, na Oscar Freire, foi um projeto extremamente inovador lá em 2008, acho que foi 2006, 2008. A gente já poderia ter aberto 3, 4 galerias no mundo, né? A Grendene tinha caixa para isso. O importante foi, não, mas como é que a gente vai abrir uma galeria no exterior se a gente nem testou ainda isso, né? Depois do conceito testado e aprovado, aí você leva para um projeto maior, abre as galerias no exterior, né? O próprio Clube Melissa, que são as franquias, que hoje a gente tem 400 lojas. Como eles começaram? Eles começaram com um projeto piloto no Rio de Janeiro, né? Existiam várias lojas que comercializavam exclusivamente Melissa. A gente escolheu uma dessas lojas, que era a MBR, no Rio de Janeiro, e falamos para o proprietário, Ronaldo, quem sabe a gente franquia esse negócio? Aí a gente começou com um projeto chamado Jelly, né? O nome não era Clube Melissa. Quando esse projeto chegou a 40 lojas, a gente olhou e disse, não, peraí, esse negócio pode ser muito grande. Bom, agora vamos investir, vamos botar um dinheiro em cima e vamos fazer esse negócio crescer. E aí é que a gente criou o Clube Melissa, que hoje é uma rede de 400 lojas no Brasil. Então, começar pequeno e ir experimentando e aprender com os próprios erros, que o interessante não é errar, o interessante é aprender, né? Exato. Faz com que você tenha uma flexibilidade que permite a inovação. E muita coisa fica no meio do caminho, muita coisa não acontece, muita coisa morre na casca, e você tem que aprender a conviver com isso também, né? Bacana. Mas o mais importante é o que não deve ser mudado. E o que não deve ser mudado é difícil de você entender, porque isso faz parte da tua essência. A Uhum. essência é o que a gente não muda. A essência são os teus valores, né? As coisas que você acredita, o teu propósito. Isso não deve mudar. O propósito, ele não é uma coisa que você inventa, que você escreve ele. O propósito, ele já existe. Você só precisa descobrir ele, né? E isso é imutável. Isso não muda. Se isso mudar, você tem que mudar o teu negócio, ou o teu negócio não é mais pertinente, tá? Então, eu acho que esse foi um trabalho, e é um grande trabalho do líder, né? Uhum. Você manter o propósito, manter a essência, né? Isso é que gera relevância no mundo onde a verdade, né, é tão importante, né? E a consistência é tão importante. Excelente. Não, eu acho que eu queria te agradecer, Paulo, porque, essa era uma das perguntas, né, o que você acha importante as pessoas terem aqui realmente, no no seu escopo, para terem sucesso, mas eu vou fechar aqui a nossa conversa perguntando para você qual é a mensagem que você deixa para as pessoas, que estão nos ouvindo, né, sobre o que você espera do futuro do mercado da moda, né, e desses novos profissionais que estão aí se desenvolvendo para trilhar essa carreira e ter o sucesso que você tem hoje. Qual é um a sugestão, né, e qual é a dica que você traz para esses profissionais? Olha, assim, é difícil a gente falar uma coisa dessas, né, porque, ah, acaba fazendo também gerando uma certa movimentação, mas, eu acho que a simplicidade, tá. Eu tenho
recebo muitos currículos, né, entrevisto muitas pessoas que sabem fazer algoritmos altamente complexos, mas que nunca fizeram uma transação comercial. Então, aprenda com a simplicidade. Se você quer entender de comunicação, aprende com o vendedor de sinal de trânsito. Esse cara tem 30 segundos concorrendo contra a violência no Brasil para te vender uma água mineral, sabe? Então, esse cara é um mestre da comunicação. Se você quer entender sobre marketing sensorial, vai aprender com o padeiro. O padeiro sabe que ele precisa acordar muito cedo e que o cheirinho do pão é quase tão importante quanto o sabor do pão, né? Faz toda a diferença. Se você quer entender de administração de estoques, vai conversar com o camelô. O camelô, se ele errar no estoque, ele não paga o almoço do filho dele, ele não paga a escola do filho dele. Então, esse cara não erra nunca no estoque, né? Então, eu acho que a simplicidade é fundamental. E isso leva àquele ponto da arte de fazer negócios, né? A gente precisa entender que negócios é uma arte de conciliar expectativas e não uma ciência. A ciência está muito mais ligada à engenharia, ao Taylor e o Fayol lá do início da administração, né? Isso. Métodos de, como é que chama? Produção em Produção, escala. né? Em escala, exato. E hoje a gente sabe o quão importante é essa arte de transacionar, né? Então, eu diria isso, busquem a simplicidade, mas não sejam simplórios, né? Não é uma questão de ser simplório, mas busca a simplicidade das coisas e eu acho que ali está a grande essência, né, da profissão. É ser profundo, não é? Não é ser superficial, mas ser simples, né? Eu sempre falo que, às vezes o simples é muito difícil, né, porque a gente, esquece de fazer o simples, né, a gente menospreza a a a nossa capacidade. Então, às vezes, escutar é algo muito simples, mas a gente não faz, né? Exato. Então, eu acho que é uma boa dica aqui para os nossos ouvintes, e eu quero te agradecer mais uma vez, Paulo, pela sua presença aqui conosco. Foram dicas excelentes. Obrigada pela sua humildade, pela sua abertura de compartilhar com a gente aqui o segredo do seu sucesso. Eu que agradeço, Roberta. Foi um prazer conversar contigo de novo. Muito obrigado, hein? Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você e também quero agradecer novamente a presença de todos e convidar vocês para se juntar conosco novamente no próximo episódio do Leadcast. E caso vocês queiram conhecer um pouco mais do Paulo e seguir ele no LinkedIn, Paulo, como é que você está lá? Paulo Pedó, pelo meu nome mesmo. Com acento, sem acento? Sem acento, sem acento. Sem acento. Bom, vocês podem também me encontrar no LinkedIn como Roberta Rosenburg e podem acompanhar também a F-Lead pelas redes sociais, no Instagram, @f.leadsolutions ou no YouTube, no nosso canal Conexão F-Lead. Esse foi mais um Leadcast, o podcast da F-Lead. E eu, Roberta Rosenburg, espero vocês em breve no nosso próximo encontro. Lembrando sempre que aqui nós queremos levar você até o melhor para o seu próprio desenvolvimento e da sua equipe e do seu negócio. Bom, vamos ficando por aqui e até lá.